Fala aí galera do canal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar de NFL, o futebol americano. É, Nós vamos falar da notícia do dia, né? A renovação de contrato do quarterback do Las Vegas Raiders, Derek Carr. Será um contrato de 3 anos, 121 milhões de dólares, uma média de 40,5 milhões, 40,5 milhões por ano. É uma cláusula com uma cláusula de não troca. É, eu vou fazer um exercício de reflexão aqui para a gente poder avaliar o que levou os Raiders a essa renovação de contrato com o Derek Carr. E aí a gente tem o seguinte. Primeiro, vamos olhar aí as opções que os Raiders tiveram para poder fazer uma troca de quarterback lá na free agency. É, não tinha assim, tirando o Russell Wilson, não tinha assim, um grande quarterback que chegaria e mudaria o patamar de qualidade dos Raiders. Tirando o Russell Wilson, não tinha um quarterback melhor que o Derek Carr para ser trocado. Então, por exemplo, trocar por um Kirk Cousins, Carson Wentz, Jim Garoppolo, Baker Mayfield, não mudaria muita coisa do que os Raiders já têm hoje. Então não fazia sentido trocar o Derek Carr nessa última janela de agentes livres. Uma outra opção que os Raiders têm, né, dá para se dizer que tinham, porque agora eles assumem eles assumem um compromisso de 3 anos com o Derek Carr, é, era draftar algum quarterback neste ano, né, nesse draft. E cá entre nós, tirando para mim, na minha opinião, o Malik Willis, você não tem um quarterback assim também que vá chegar e já ser titular. Qualquer um dessa classe de quarterback que chegar, ele vai ter que passar por um processo aí de aprendizado de no mínimo uma temporada. E também, e aí a gente tem uma outra questão. Os Raiders tentar um quarterback no draft de 2023 que tem uma classe melhor. Mas aí existe uma questão. Será que os Raiders conseguiriam pegar um quarterback lá na top 5 de escolhas? Provavelmente eu acho que isso não vai acontecer. E além de tudo mais, você também teria que dar um tempo para esse quarterback é, se adaptar. E aí vai-se embora dois anos. Aí já vai-se embora dois anos. Então o que os Raiders pensaram? A gente tem um time para poder vencer agora. É win now, né, como o pessoal gosta de dizer. Então, o que na cabeça do novo general manager dos Raiders passou, o que na cabeça do Josh McDaniels passou? Dá para poder conquistar um Super Bowl com o Derek Carr? Eu acho que dá. Se a gente for avaliar toda a liga no momento, o Derek Carr ele não tá numa linha, por exemplo, de um quarterback mediano. Ele está acima, 2 linhas acima de um quarterback mediano. Talvez ele não seja um quarterback de elite, mas eu acredito que ele consiga fazer a mesma coisa que o Matt Stafford fez. Eu vejo, respeito opiniões de quem diz que o Matt Stafford tem mais habilidade do que o Derek Carr, mas eu não vejo tanta diferença entre os dois não, modestamente. Eu acho que a questão do Derek Carr em relação ao Matt Stafford é ter um time que dê a capacidade de brigar por um título. Porque se a gente for analisar os últimos anos aí, o Derek Carr conseguiu fazer isso com times medianos, né, com um elenco não tão habilidoso, com um elenco não tão cheio de grandes jogadores. O Derek Carr conseguiu levar os Raiders aí a, a pós-temporadas. A pós-temporada. Inclusive uma delas que ele não jogou foi uma que ele, acho que se eu não me engano, é que ele quebrou a perna na última. Ele quebrou a perna, se eu não me engano,
no último jogo da temporada. Então, assim, com, com times não tão bons, o Derek Carr ele conseguiu ele conseguiu levar os Raiders para uns playoffs. Agora, com um time bom, com o Max Crosby jogando bem, com o Max Crosby sendo um dos apreciadores de passe, um dos melhores apreciadores de passe da liga, com o Davante Adams, com um treinador com uma mente ofensiva, um melhor treinador mesmo em relação ao Gruden, e ainda eu acho que o Derek Carr ele tem capacidade sim, de levar os Raiders a uma vitória, a vencer o Super Bowl. Tem uma das questões também que tem que ser avaliada. Qualquer troca ou qualquer draft que os Raiders fizessem nesse ano ou no ano que vem por um quarterback, a gente tem que contar que os Raiders estão na divisão mais difícil da NFL. Então, eu não sei se o torcedor dos Raiders toparia ficar aí mais 2, 3 anos sem disputar nada, sendo que todos os seus outros concorrentes estão brigando, no mínimo, por chegar na final da conferência. Então, eu acho que isso também pesou na renovação de contrato do Derek Carr. E ainda sem contar, eu citei o Gruden, ainda sem contar que ele foi um cara que teve pulhão para poder segurar o vestiário com toda a bomba que estava acontecendo. Então, assim, olhando tudo isso que eu falei, olhando toda essa situação, eu acho que os Raiders fizeram bem sim em renovar o contrato do Derek Carr. Não é um contrato assim que seja tão pesado, mesmo que seja 40,5 milhões por ano. Mas a gente sabe que a tendência é que a renovação de contrato dos quarterbacks sejam cada vez mais altas. Então, assim, os Raiders fizeram um bom movimento em uma divisão que não se dá para poder perder tempo e os Raiders estão com o plano de vencer agora. Então, os Raiders têm e já tem um bom quarterback, é como eu disse, talvez não seja um quarterback de elite, mas é um quarterback capaz de levar o time a vencer o Super Bowl. Eu acho que foi um bom movimento dos Raiders para poder disputar aí de igual para igual nessa divisão com o Kansas City Chiefs, com Broncos e os Chargers com grandes times. Né? A gente está falando aí que Chiefs e Broncos têm dois quarterbacks de elite. Então, eu acho que foi um ótimo movimento aí do time de Las Vegas. E vocês aí, galera, o que vocês acham? Deixem nos comentários as opiniões de vocês. Peço que não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like, porque assim o YouTube vai entender que o nosso canal está sendo bem recomendado, tá ok, galera? Valeu e um forte abraço, valeu e falou!